Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live de perguntas e respostas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Pessoa, sou paciente oncológica e dessa vez a gente está vindo aí com um convidado especial, que é o meu médico, Dr. Gilberto Amorim. Vou esperar só mais um minutinho. Hoje eu estou adaptada aqui, que a gente está em obra, então não se assustem se o telefone cair, se aconteceu alguma coisa. Tamara, Joaquim, Tereza, doutora Flávia Cardoso, minha mastologista. A próxima ainda vou convencer ela a fazer comigo. Mari. Ó, não vou perder tempo. Vou convidar o doutor Gilberto Amorim, porque são muitas perguntas. E a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Tá chegando. Olá, Doutor! boa noite. Olá, boa noite. Tudo Agradeço bem? muito, muito, muito. Nada. O senhor Eu que em pleno agradeço. feriado, podendo aí estar com a sua família descansando, né? A, assim, a família está em casa escondida. Também. Se ninguém me atrapalhar, eu pedi uma hora de sossego. Mas Eu depois vai ter também uma aqui. sessão, depois vai ter uma sessão de cinema em família que a gente tem feito pelo menos uma vez por semana. A gente escolhe um filme que seja de interesse dos quatro e a gente vê os filmes, faz a pipoca e vê o filme Ah, que juntos. legal. Já que não dá para ir no cinema, então a gente faz o Tem que cinema em fazer o casa. cinema em casa, tá É por certo. aí. Bom, Ó, tuas ordens. Obrigado. tá. Eu queria te agradecer, como já fiz. E antes de tudo, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse aonde o senhor trabalha, qual a sua função. Fala para todo mundo aí o quanto que eu sei que o senhor é de extrema competência. Bom, meu nome é Gilberto Amorim, eu sou oncologista da Oncologia DOR, do Rio de Janeiro. Eu também trabalhei muitos anos no INCA, saí do INCA em 2010, fui chefe de serviço durante 4 anos, então tenho uma experiência grande na rede pública. Eu comecei a trabalhar com câncer de mama em 1994, então já são 26 anos de jornada. E apesar de trabalhar numa clínica privada, que tem convênios, quer dizer, eu continuo muito próximo, de uma certa forma, tem muitos colegas que trabalham no SUS, colegas que trabalham comigo, e faço um trabalho voluntário para a FEMAMA, para o Oncoguia e para a Fundação Laço Rosa. Então, eu acabo, de uma certa forma, acompanhando como é que as coisas estão no SUS e tentando ajudar da maneira que eu posso. Então, antes de eu começar a fazer as perguntas, eu me atrevi a eu separar duas coisas que eu quero perguntar e saber do senhor. Primeiro, a gente sabe que, assim, não é toda paciente que tem essa relação, né, com o seu médico. A gente sabe que muitas pessoas não são que nem eu de plano de saúde, a realidade de muita gente é do SUS. E eu queria saber o que o senhor acha dessa relação com médico-paciente, independente de plano de saúde ou de SUS. O senhor acha que os médicos hoje em dia estão conseguindo ter essa relação melhor? Porque eu escuto muito das pacientes, principalmente quem é de SUS, falar que, olha, eu fui, o oncologista nem olhou para minha cara, nem conseguiu me dar atenção. Voltei para casa com várias dúvidas. Então, assim, eu escuto muito Assim, isso. a realidade, infelizmente, é essa e tem os dois lados da moeda. É lógico que alguns hospitais, alguns serviços públicos, os médicos têm ambulatório e às vezes aquelas pacientes seguem fazendo acompanhamento com aquele mesmo médico durante bastante tempo. Mas muitas vezes nesses serviços tem uma rotatividade muito grande, seja porque tem residente e toda hora tem algum médico em treinamento, então ele fica um ano naquele ambulatório, depois tem que trocar, seja porque o hospital tem lá essas coisas de contratações provisórias, uma hora tem um oncologista, outra hora não tem. E a realidade do SUS, infelizmente, é muito dura, porque a gente às vezes tem um número muito grande de pacientes. A oncologia demanda realmente muitas questões. O ideal não seria que a gente tivesse essas consultas tão rápidas, mas eu me coloco um pouco no lugar desses colegas, porque às vezes o cara tem 40 pacientes para atender naquele Uhum. ambulatório e ele não vai poder ficar uma hora com cada paciente. Então é frustrante para a gente também. Acho que nenhum de nós fica satisfeito de atender uma paciente
super rápido, que você tem a clara sensação de que não ajudou muito, simplesmente porque você tem que tentar Dá um fazer pouquinho de atenção para todo mundo. aquele ambulatório andar, né? Tem um monte de gente na Uhum. sala de espera e você é um assunto que não se esgota, mesmo no consultório particular, no consultório de convênio, às vezes as consultas ficam um pouquinho mais longas e mesmo assim o paciente sai cheio de dúvida. Então, assim, é uma dificuldade real você não ter um médico com quem você pode trocar uma ideia por telefone, usar um WhatsApp. Isso é a realidade que De a muita gente não gente. pode. Algumas pessoas têm essa facilidade, infelizmente a grande maioria é atendida no SUS, 3 de cada 4 pacientes estão na rede pública, e aí o acesso à equipe médica é mais limitado. Então, grupos de apoio, as ONGs, acabam tendo um papel importante de disseminar informação de boa qualidade e ajudar essas pacientes que muitas vezes estão recebendo pouca informação dos seus médicos e dos seus serviços, mas não é por maldade, às vezes é porque simplesmente não dá. Então, os grupos de apoio têm uma participação realmente muito grande nisso. E aí, parabéns pelo teu trabalho, que você Obrigada. criou um grupo grande, tem sempre gente entrando e tem sempre algumas pessoas compartilhando experiências e, de uma certa forma, isso pode ajudar a pessoa nessas horas que são tão difíceis. É verdade. E a outra, e a última, né? Porque eu, nesse meio, depois que eu fui diagnosticada e fui convidada pelo senhor para fazer parte lá do Congresso, né, Internacional de Oncologia em 2018, que eu participei junto com o senhor lá na mesa redonda, foi o meu primeiro evento. E aí, o que eu tenho visto daqui de fora, que não só eu, mas muitas pacientes estão procurando participar desses eventos que muitas vezes é fechado só para médicos, né? E a gente está lá se infiltrando, tentando fazer de tudo para estar presente. Eu queria saber o que o senhor acha disso, desse interesse das pacientes em tentar estar lá tentando entender como que funciona, como um pouquinho Existe melhor. Existem algumas regras, assim, e algumas não são tão simples quanto a gente gostaria. Então, tem alguns eventos médicos, a Anvisa, por exemplo, regulamenta algumas dessas coisas. Então, tem eventos que realmente são médicos e os pacientes simplesmente não podem participar. Nem Uhum. psicólogo pode. Às vezes é um evento que, dependendo do formato, não é permitido. O fisioterapeuta não pode participar, a psicóloga não pode participar. Isso é muito ruim, nutricionista. Então, a gente precisa criar espaços dentro de alguns eventos onde você possa ter uma abordagem multidisciplinar, onde você possa ter os pacientes, onde você possa ter outros atores que são importantes no cuidado do paciente com câncer de mama. E aí a gente entende que as ONGs grandes têm que organizar eventos para pacientes e aí trazer os médicos para dentro desses eventos para poder, e fisioterapeuta, e nutricionista, e psicóloga, e terapeuta sexual, enfim, por aí vai para aumentar a informação de qualidade que essas pessoas tão ansiosas por receber. Mas a gente tem uma limitação em alguns eventos, é proibido. Nos Estados Unidos, isso é um pouquinho mais flexível. Não é raro a gente ir num congresso internacional e estar sentado do lado de uma De um paciente paciente. que faz parte de um grupo desses de advocacy, né, que é um termo em inglês que, assim, vamos chamar de defensores da causa. Às vezes ela é uma pessoa, é uma ativista, e ela acompanha o evento médico pelas novidades, pela discussão, e às vezes está sentada do meu lado, eu assistindo lá as novidades e, de repente, tem uma paciente de um grupo de advocacy do meu lado. Então, são realidades diferentes, a gente tem umas regrinhas que, infelizmente, não facilitam muito, mas a gente precisa criar esses espaços. As ONGs grandes também têm feito isso, Sim. mas outros eventos têm que criar realmente módulos, salas, enfim, em que o cuidado multidisciplinar seja trazido para a discussão e, claro, o paciente no centro da conversa. Não adianta nada você botar um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista e não tem paciente participando. Como Uhum. assim? Né? Então, a gente precisa romper um pouco essas barreiras e criar esses espaços para as pessoas poderem falar abertamente, fazer perguntas, enfim. E hoje em dia, com essas tecnologias, é muito legal você fazer uma live, porque algumas vezes você grava e depois pode postar o vídeo para outras pessoas assistirem, e esse é um formato que vai provavelmente ficar.
Antes era meio Uhum. complicado fazer essas coisas, a gente não fazia, e hoje a gente está vendo, claro, tem uma overdose aí de live, mas chega uma hora que, num assunto como o nosso, não se esgota Não nunca. cansa, Então não você faz cansa. uma live com a Sabrina, que é uma ótima menina, super legal. Aí daqui a pouco vem o Gilberto, tem outras perguntas, algumas podem ser repetidas, porque o público tem muitas É dúvidas. Então, diferente, assim, vai variando também o o assunto público. não esgota. Então, a gente tem que estar disponível, faz parte do meu trabalho e eu faço isso com o maior prazer, porque acho que tentar disseminar informação de qualidade no momento em que tem tanta porcaria sendo espalhada, eu sei que é uma formiguinha, mas eu tento fazer a minha parte. E faz bem. Vamos para as perguntas? Vamos lá, temos Tá. muitas. Então, ó, eu vou só explicar pro pessoal. Eu separei por temas, que nem eu fiz na última live, mas só que dessa vez eu vou fazer 2 perguntas de cada tema para a gente poder falar um pouquinho de tudo, porque são muitas perguntas e pode não dar tempo. Em quatro páginas de perguntas Nossa, aqui, mãe. mas eu Pois vou é. responder rapidinho. Vamos lá. Isso. Então, Ah, ó, a primeira pergunta, por incrível que pareça, é do seu Joaquim, seu paciente. hum. Ele perguntou o seguinte: se depois que a gente está tomando por 10 anos o tamoxifeno e a gente não apresentar nenhuma reação, nenhum efeito colateral, vale a pena a gente continuar tomando ele ou não é necessário? A pergunta não é, a resposta não é simples. A gente não sabe, não tem nenhum estudo dizendo que 11 anos é melhor do que 10, 12 é melhor do que 10. Tem gente estudando nesse exato momento 15 anos de uso da medicação versus 10, mas isso é experimental. Eu entendo que algumas pessoas têm um câncer de mama, às vezes de alto risco, e o médico pode chegar nesse dilema e o paciente está bem com 10 anos, não recaiu, a coisa está tranquila, e assim, poxa, mas eu estou tomando tão bem a medicação, não tem problema, eu posso continuar tomando. Individualmente, essa decisão até pode ser tomada e compartilhada com o paciente. Como regra, a gente não pode recomendar, porque os estudos Uhum. até de segurança não me permitem oferecer isso de forma indiscriminada. Eu não sei se eu estou ajudando e eu não sei se eu estou atrapalhando, porque em algumas mulheres, a gente tem pergunta aí sobre o endométrio. O endométrio é aquela camada interna do útero que às vezes fica espessada e algumas pacientes não podem tomar tamoxifeno a perder de vista. Isso pode ter algum risco para a paciente também. Claro, o homem não tem útero, então pode tomar tamoxifeno sem esse problema. Mas não é muito simples. Outras perguntas que eu vi que a gente pode acabar falando, por que umas tomam 5, outras tomam 10? Na verdade, tudo depende do risco. Em geral, pacientes com carcinoma in situ, aquelas lesões que não são invasivas, não são infiltrantes, a gente tende a fazer menos tempo, 5 anos em geral é o padrão. Aqueles tumores muito pequenininhos, mesmo que sejam invasivos, que a gente também chama de baixo risco, às vezes a axila está limpinha, não teve nenhuma contaminação de gânglio, um tumor lá de 2, 3, 4, 5 milímetros, às vezes vai dar 10 anos de remédio para o paciente, muitas vezes com efeito colateral. Enfim, mesmo que a droga seja barata, mesmo que o SUS tenha disponível, não faz sentido dar remédio por tanto tempo. Existe alguma preocupação com a questão de efeitos colaterais circulatórios de longo prazo, a questão uterina que a gente comentou. Então, para algumas pacientes que têm um risco mais baixo em função do câncer de mama que tiveram, 5 anos é muito bom. Para algumas pacientes muito jovens, e ou pessoas que têm um risco um pouco mais alto de uma recidiva, a gente tem tido uma tendência de fazer por mais tempo. Evidentemente, para aquelas pessoas que toleram. É muito complicado você de cara dizer que a paciente vai tomar 10 anos sem saber se ela vai tolerar bem. Mas não é para todo mundo, não. E depois de 10 anos é bem complicado. Eu tenho um outro caso de um câncer de mama masculino, um rapaz que está completando o 10º ano de tratamento e ele tinha 16 linfonodos metastáticos Caramba. entre uns 30 que foram retirados. A minha mão está coçando também, e ele já sabe que a gente, ano que vem, quando fechar esses 10 anos, a gente vai ter que tomar uma decisão sobre para ou continua, porque ele não teve uma doença banal, 10 anos depois ele está muito bem, obrigado, e é tentador continuar, mas isso é uma decisão que deve ser olhada com muito cuidado, porque não Cuidado. pode ser generalizado. Obrigada. Então, a outra pergunta que eu vou fazer desse tema daqui, que me perguntaram, existe alguma diferença com relação de efeito colateral para fabricantes diferentes de tamoxifeno? Uma farmacêutica é um nome, outra farmacêutica é outro nome, mas ambos Sim. são tamoxifeno. Existe alguma diferença? Existe, na verdade, assim, não deveria existir.
O Brasil é um país estranho, porque a gente tem 3 categorias de remédio. Existe genérico do mundo inteiro há mais de 20 anos. Existem os remédios de marca, que são os originais. Então, assim, o tamoxifeno foi inventado na Inglaterra há mais de 40 anos por uma empresa chamada AstraZeneca. E ela criou uma marca chamada Novaldex. Durante muitos anos, ninguém podia fazer tamoxifeno nenhum, porque tinha patente. Caiu a patente, depois de, sei lá, 15 anos cai a patente, e aí todo mundo começa a poder vender o seu tamoxifeno. Se você faz um teste para comprovar que aquele tamoxifeno é igual ao Novadex, supostamente é um genérico e você pode vender com aquele Gzinho na caixinha. Existem empresas de genérico de ótima qualidade, muitas delas são pertencentes a indústrias farmacêuticas grandes e muito ricas e muito sérias. Tem genérico, então, de boa qualidade? Tem. Agora, a gente também tem umas cópias no Brasil, que é uma categoria que não existe muito lá fora, que é um remédio que nem é genérico, nem é original, e o controle dessas medicações talvez não seja tão legal quanto a gente gostaria. Então, a gente tem algum pé atrás, sim, porque tem empresas que a gente às vezes nunca ouviu falar, vem de um lugar estranho e você realmente não sabe a qualidade. Então, a gente, normalmente, o paciente pode usar tamoxifeno genérico. Se for um genérico de boa qualidade, eu não vejo nenhum problema, até porque muitas pacientes têm efeito colateral com o tamoxifeno genérico, e é a maior prova de que a substância está ali. Né? O endométrio, quando tem que espessar, espessa. Aquela paciente que tem ressecamento ou corrimento vaginal, ela vai ter. A outra que reclama de um outro efeito colateral dos calores, ela tem. E está lá, é tamoxifeno genérico. Mas é fato que no Brasil a gente tem umas empresas aí de qualidade um pouquinho duvidosa. E é difícil E o engraçado a gente... é que... Pode falar. Não, pode. Não, é porque, assim, nós, pacientes, a gente não escolhe qual é o laboratório que a gente vai tomar, Claro. né? Uhum. Então, a gente tem que tomar o que vier. Mas é bom a gente saber que existe essa diferença. Normalmente, assim, quando o paciente recebe do convênio, hoje em dia, nos últimos anos, a grande maioria das operadoras oferece genérico, mesmo convênios grandes. Então, você vai ver tamoxifeno da Sandoz. Sandoz é do grupo Novartis suíço, que é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. E a maior parte das empresas farmacêuticas, hoje em dia, mesmo lá fora, produzem genérico. Então, antes a gente tinha um certo pé atrás, mas não deveria ter. Eu tenho maior tranquilidade porque eu tomo alguns remédios de uso contínuo e alguns desses remédios são genéricos. Então, eu não tenho aquela coisa assim, eu tomo de marca e para o meu paciente, toma o genérico. Chega na farmácia, tiver um genérico de uma boa qualidade, eu tenho que tomar lá um antibiótico, alguma coisa assim, eu não tenho medo de comprar genérico, não. Agora, às vezes é uma empresa que nem eu, nunca ouvi falar. Conheço. Aí eu disse, poxa, e é uma cópia, não é nem um genérico. Aí eu falei assim, ops, peraí, eu talvez não tenha tanta segurança. Respondido. Vou para a parte de quimioterapia agora, depois a gente volta para as outras. A gente volta. Uhum. Isso. Muitas meninas me perguntaram sobre os efeitos colaterais da quimioterapia, entre a memória, que a gente fica esquecida, né, a falta de paladar, e aí elas pediram para o senhor comentar um pouquinho quais são, assim, os efeitos colaterais normais que a paciente pode sentir durante a quimioterapia. Assim, isso dá uma live de 3 horas, mas só de efeito colateral de quimioterapia. Mas falando daqueles tratamentos mais comuns, aquela paciente que operou o câncer de mama, faz quimioterapia depois, aquela que faz quimioterapia antes para poder operar o câncer de mama, em geral a gente está falando daquelas quimioterapias um pouquinho mais complicadas, ou a famosa quimiovermelha e as famosas brancas, que podem ser o paclitaxel semanal e pode ser aquele outro chamado docetaxel a cada 3 semanas, mas tem as famosas vermelhas. Aí tem o efeito colateral da vermelha mais tradicional, infelizmente ainda é a queda de cabelo. E isso é muito marcante, muito difícil para muitas mulheres, não importa se ela tem 30 anos, se ela tem 70 anos, cabelo é um assunto complicado que eu já aprendi que é um tema muito sensível. E, infelizmente, mesmo nas clínicas grandes que têm touca gelada, a gente tem visto uns resultados assim incríveis com a touca, mas não são todas as pacientes. Amanhã mesmo eu vou fazer uma live até com a minha esposa, que é dermatologista, eu ia falar isso no final. sobre touca gelada, mas não é uma panaceia que resolve todos os problemas, mas sim quimioterapia. Essas químios que são feitas pré-cirurgia, pós-cirurgia, elas têm muito problema com o cabelo, infelizmente.
mesmo naquelas pacientes de convênio que podem ter acesso a uma touca gelada, que esse resfriamento do couro cabeludo pode diminuir a chance de queda de cabelo, mas é verdade que isso ainda é um problema, e claro, no SUS a gente não tem touca gelada na maioria das clínicas. O que é mais que é muito comum. Quando a gente pensa em quimioterapia, duas coisas vêm na cabeça: queda de cabelo, enjoo e vômito. A questão da náusea e do vômito ela é muito pessoal, mas melhorou bastante nos últimos anos. Quando eu comecei, a gente não tinha quase nenhum remédio contra enjoo que fosse bom. Basicamente, a gente tinha corticoide, que ajuda a reduzir a chance de enjoar, e Plasil. E a gente fazia 10 ampolas de Plasil para tentar controlar o enjoo da quimioterapia vermelha. Era um troço bizarro, e às vezes as pacientes tinham efeito colateral daquela dose alta de Plasil. Depois chegaram alguns medicamentos que, mesmo no SUS, estão disponíveis já há vários anos, como um Danzetron. Aí tem um Danzetron de várias marcas, que a gente não pode ficar fazendo propaganda de marca, mas enfim, tem um Danzetron de vários tipos, e muitas pessoas começaram a ter menos enjoo e menos chance de vômito com a quimioterapia. Não acabou a história, mas obviamente ficou mais fácil de tolerar. Amenizou. É interessante destacar que, até meio parece paradoxal, mas uma moça muito nova, ela em geral pode ter uma tolerância pior à quimioterapia no quesito enjoo do que às vezes uma senhora de uma jovem de 55, 60, ela tende a ter menos enjoo do que uma mocinha de 30. E, claro, se a paciente de 60 anos ela tem muita tendência para labirintite, ela não consegue andar de barco porque ela fica enjoada, putz, ela também vai ter problema quando fizer a quimioterapia, a gente vai ter que caprichar nos remédios em casa. Mas assim, mesmo no SUS, os pacientes vão para casa com alguma receita de remédio para tomar, além dos que tomaram na quimioterapia. Então tem sido um pouquinho menos difícil fazer a quimioterapia, especialmente a vermelha, que é muito propensa a enjoo ainda. É verdade que na medicina privada a gente tem uma pré-medicação mais poderosa, e aí até isso é um pouquinho mais fácil. A gente tem medicamentos, eu não uso um Danzetron só para uma paciente que faz a quimio vermelha. No caso das quimioterapias, um outro efeito colateral muito comum, e tinha pergunta sobre isso, todo mundo precisa de catéter? Não. Essa seria a próxima pergunta. Se a paciente tem veia boa no braço, e vamos dizer que ela já operou a axila de um lado e nem precisou fazer o esvaziamento. Claro que ela pode fazer a quimioterapia na veia do outro braço, e se não tiver nenhuma flebite complicada, ela às vezes vai conseguir tolerar o tratamento, vai lá fazer 4 vermelhas, 12 brancas, são 16 químios, e às vezes vai fazer lá o trastuzumab, se for um ano, se for HER2 positivo, e ela vai fazer 1 ano de tratamento na veiazinha do braço. É claro que tem paciente que faz esvaziamento axilar bilateral, às vezes já fez uma cirurgia no passado numa axila, às vezes opera a outra, ou já tem veias muito frágeis, ou às vezes mal começou a quimioterapia e começa a ter um acesso, uma veia muito ruim, começa a ficar sofrido, chega lá na hora de fazer a quimio, fura 4, 5 vezes, não consegue fazer a quimio direito, aí não tem jeito, às vezes é melhor botar catéter. Ou aquela paciente que já chega para você e diz assim, doutor Gilberto, eu não consegui nem fazer a ressonância antes de operar, já me furaram 5 vezes. E aí eu recebo um laudo e sei que a paciente tem que fazer químio, mesmo que ela tenha que fazer 4 doses só, eu vou botar um catéter. Mas precisa de catéter para fazer quimioterapia? A maioria das químios que a gente usa em câncer de mama, a resposta é não, se tiver veia boa. Naturalmente, tem lado certo? O lado certo, em geral, a gente usa o lado oposto ao lado da doença, e aí tem uma questão interessante. Quando você tira só aquele linfonodo sentinela, ou 2 linfonodos, 3 linfonodos, a gente não chama isso de esvaziamento. Oficialmente falando, ainda dá para usar as veias do braço se for muito necessário. Mas se as veias do outro lado estão disponíveis, a gente prefere evitar usar do lado da cirurgia. Por quê? Porque se tiver uma flebite, que é aquela inflamação da veia mais forte do braço, do lado que operou a axila, pode inflamar muito o braço e sem querer aumentar a chance do braço ficar inchado. Não é muito comum inchar o braço quando tira pouco gânglio da axila. Mas se a gente começa a fazer muita quimio e toda hora tem flebite, isso pode complicar. Então, normalmente do outro lado, quando o outro lado está disponível, evidentemente. Mas a paciente tem câncer de mama
bilateral e ainda não operou. Bom, aí a enfermeira pode escolher a veia que achar que é mais adequada. Se a veia for boa, ela não precisa de catéter. Outros efeitos da químio, aí tem muita coisa, né? Quer dizer, tem paciente que tem prisão de ventre, a outra tem diarreia. Tem gente Quando que faz fala. a químio branca, que é a semanal, frequentemente tem dormência na ponta dos dedos e na ponta dos dedos dos pés É o que também. se chama de neuropatia, é isso? Neuropatia. A neuropatia, ela é mais comum em pessoas de mais idade, pessoas que têm diabetes, pessoas que às vezes já têm um histórico de bebida alcoólica meio pesado, que já tem algum grau de neuropatia, às vezes a pessoa tem alguma outra doença que já tem uma neuropatia prévia. E o taxano, que pode ser o paclitaxel ou o docetaxel, pode dar neuropatia. Às vezes é uma neuropatia leve, passageira, o paciente termina a químio, e passa um tempinho e a neuropatia vai embora e não precisa fazer nada. Outras pacientes não. Outras pacientes têm muita neuropatia e se arrasta 6 meses depois, às vezes não passou, melhorou, Caramba. mas não desapareceu. Outras chegam a demorar por mais do que 6 meses e às vezes precisam de medicação. Em casos mais raros, a gente precisa usar uns medicamentos para assim, remédios que são para os nervos da sensibilidade, para ver se diminui um pouco essa sensação ruim. É muito raro ficar com uma neuropatia Por para muito sempre, tempo. mas em geral ela é passageira. O que mais que tem de efeito de químio? Claro, a gente fala sempre da imunidade. Então, dependendo da quimioterapia, pode dar um pouquinho de anemia? Pode. Às vezes a anemia pode ser grande. Plaqueta, em alguns protocolos nossos, nem é tão complicado, mas o mais complicado é o tal do glóbulo branco, o leucócito. E o glóbulo branco pode ser perigoso quando cai muito, que aí o paciente faz febre, e essa febre pode ser um sinal de infecção. E no meio dessa confusão de coronavírus, uma febre pode ser realmente um caos, porque aí a gente já não sabe mais que febre é essa. Então, algumas quimioterapias, a gente sabe que tem um risco de acontecer uma infecção depois da químio. Pode ser uma infecção boba, às vezes é um sapinho na boca, às vezes é uma cistite que não está Mas incomodando. acusa no exame de sangue, né? Às vezes sim, às vezes não. Se é uma infecção mais séria e a imunidade caiu muito, o glóbulo aí vai fazer lá o hemograma e o leucócito vai estar lá no pé. E se isso acontece, às vezes no outro ciclo, o médico vai prescrever a quimioterapia, que às vezes vai fazer até um pouquinho depois, que o paciente recuperou, e vai fazer umas injeções. Muita gente conhece essas injeções, isso tem na rede pública, que são injeções que são feitas diariamente. A gente chama genericamente de filgrastina. Algumas pessoas usam o termo vacina, mas não é um termo correto para isso. É uma medicação para estimular o próprio organismo a produzir mais glóbulo branco, que são essas células de defesa. E aí você pergunta assim, por que vocês não fazem isso para todo mundo? Eu falo assim, porque a maioria das pessoas não precisa. O remédio custa caro, e o paciente, às vezes, tem que fazer 5 dias, 7 dias, dependendo da medicação, dependendo de onde ele faz, ele mora longe. Imagina, ele não pode fazer no dia da químio. Então, ele faz a quimioterapia num dia e tem que voltar 5, 6, 7 vezes para tomar aquela injeção na barriga para estimular o glóbulo branco. Então, a gente só vai fazer isso se for muito necessário. Se não for necessário, a gente não vai fazer. E é a mesma coisa no convênio. A gente não sai que nem uns doidos prescrevendo injeção para reforçar a imunidade para todo mundo. O convênio também não é tão ingênuo assim que vai autorizar. Então, é um efeito colateral comum. Pode sim ter alguma infecção. Muitas vezes é uma infecção leve, que às vezes um antibiótico oral dá para controlar o quadro febril. Nesses tempos de coronavírus, isso é um pouquinho mais perigoso, porque a gente não sabe se aquela febre ali pode vir depois com sintomas respiratórios e acabar sendo um diagnóstico de Covid. E todo mundo que está vendo nos hospitais, os pacientes oncológicos, alguns, não todos, têm um pouquinho mais de risco quando pegam um coronavírus. Uma paciente que toma lá um tamoxifeno da vida 5 anos, 10 anos, é jovem, ela tem um risco normal. Agora, se ela tem outras doenças, tem 70 anos e ela tem diabetes, pressão alta, ela é super obesa, o perigo do coronavírus para ela não é o câncer que ela teve há 10 anos atrás. Na verdade, as outras doenças que ela tem que podem trazer um quadro grave. Então, a gente precisa separar essas coisas para não sair dizendo todo paciente oncológico
tem um risco aumentado para o coronavírus, então assustar pessoas sem necessidade. Entendi. O que mais? Agora, vou pular para Vamos os lá. assuntos gerais, pode ser? Gerais, pode. Teve gente que me perguntou por que que a cada dia as pessoas mais jovens, meninas jovens, estão sendo diagnosticadas de câncer de mama. Existe algum estudo que mostre o porquê que isso tem acontecido? Ou é alimentação, ou é genética? Existe alguma coisa comprovada? Na verdade, já que você falou de genética, isso responde uma das perguntas que apareceu ali também, que é um erro frequente das pessoas, assim, eu não tenho casos de câncer de mama na família, então eu não tenho risco. Isso é um erro grosseiro. A gente fala bastante da genética, mas é importante lembrar que 8 de cada 10 diagnósticos de câncer de mama, a gente não tem história familiar nenhuma. Então, essa mulher, dependendo da idade que ela tem que ir no ginecologista, ela tem que ir no mastologista. Se ela estiver na idade de fazer mamografia, ela tem que fazer mamografia. Ela não pode ficar achando de que porque não tem caso na família, ela está livre desse risco, porque algumas famílias têm esse risco muito aumentado, mas as pessoas comuns não estão 100% protegidas. Então, é claro que a gente precisa entender essas diferenças. E o outro lado da história. É verdade que a gente vê mais pacientes jovens hoje em dia? Bom, é verdade. E no Brasil isso talvez seja um pouco mais verdade, porque a nossa população é uma população um pouco mais jovem. A gente não tem certeza absoluta de por que isso acontece. Em outros países que têm um perfil parecido com o nosso, também o diagnóstico é um pouquinho mais cedo. A média do diagnóstico do câncer de mama no Brasil ainda está na faixa dos 54 anos. Lá fora é 62. À medida que a população brasileira for envelhecendo, provavelmente isso vai mudar e aos pouquinhos vai começar a ter uma proporção mais equilibrada com os países mais desenvolvidos. É óbvio que a gente pode falar no longo prazo o que acontece hoje com muitas mulheres. A gente tem as meninas de antigamente, elas menstruavam muito tarde, elas já tinham filho pra caramba, às vezes começava a menstruar com 16, 17, 18 anos ela já estava engravidando e tinha 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Não tinha praticamente nenhuma ação hormonal, porque toda hora estava engravidando e amamentando. Então, assim, é uma outra geração. A geração de hoje é uma geração, na maioria das Desculpa vezes... cortar o senhor. Eu, por um exemplo, eu menstruei com 9 anos de idade. Pois é, então a gente vai vendo a geração, eu tenho uma filha de 16 que também começou a menstruar cedo. Então, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, as mulheres estão menstruando mais cedo, e isso é considerado um pouquinho... Não é assim, qualquer menina que menstruou com 9 anos vai ter câncer de mama? Claro que não, tem um pouquinho mais de risco. A menopausa está vindo mais tarde também, e muitas pacientes estão tomando lá os hormônios, e muitas delas talvez nem precisassem. E ao longo da vida, essas mulheres às vezes ou não tiveram filhos, ou tiveram um filho ou dois, que é completamente diferente das avós da gente, das bisavós. Meus pais são falecidos, mas minha mãe tinha 8 irmãos e meu pai tinha 8 irmãos. Caramba. Tinha 16 tios, que a maioria eu nem conheci. Mas, enfim, eram 9 filhos de cada lado. E hoje em dia eu tenho 2 e as contas já ficam complicadas de pagar. Então, não é uma coisa, obviamente, que deva ser desconsiderada. As meninas estão começando a menstruar mais cedo, tirando o problema da gravidez na adolescência, que infelizmente é muito sério no país, principalmente nas camadas mais desassistidas aí da população. Falando de uma outra população, a mulher está, às vezes, querendo engravidar depois dos 30. Ela está querendo trabalhar, ela está querendo estudar e ela acaba adiando essa gravidez, e a gravidez tem um fatorzinho de proteção. Claro que tem um monte de paciente com câncer de mama que já teve filho, então a gravidez não é 100% de proteção. Então existem fatores hormonais que podem estar contribuindo para que mais pessoas fiquem com o diagnóstico mais cedo. A pílula que é muito necessária, mas tem menina começando a tomar pílula muito cedo, então a gente ainda não sabe direito se tanta pílula durante tantas décadas, se isso é tão Pode seguro quanto a gente gostaria. Coisa. Não me entendam mal, eu não quero que as pessoas parem de usar pílula, porque eu acho que no final das contas tem muito mais benefício do que risco,
Algumas meninas começam a usar pílula por causa de acne, com 12, 13 anos, estão lá com a cara toda estourada e tem um efeito hormonal, a questão da acne, e precisa começar a tomar pílula, mesmo que ela não tenha vida sexual ativa, com 12 anos tomando pílula. Nossa. Então, claro, isso pode ter, no longuíssimo prazo, ela emenda aquele período, aí começa a namorar, e aí ela está usando pílula desde muito cedo. Será que isso é um fator? A nossa alimentação nos últimos anos piorou muito, essa que é a verdade. A gente está comendo Muito. cada vez mais comida com gordura, mais alimento processado, industrializado, de baixa A gente está qualidade. descascando menos. Assim, a gente está, obviamente, comendo coisas menos saudáveis, tendo uma alimentação pior, a gente está ficando cada vez mais sedentário, e aí é uma soma de fatores, você tem um pouco de tudo. Mais bebida alcoólica, que tem algum pesozinho em relação ao câncer de mama, mas tem. Então, quando você começa a juntar um monte de coisas, é uma geração de mulheres que está menstruando mais cedo, que não tem filho, que está tomando pílula cedo, enfim, comendo errado, bebendo cedo também. Hoje tem menina, poxa, enchendo a cara com 14, 15 anos, dando PT nas festas. Então, assim, caramba, eu não bebia nem com 14, 15. E tem menina que já está bebendo pra caramba com 14, 15. Será que isso é razoável? Pois é. Então, assim, a gente não tem uma explicação muito só uma explicação para dizer, olha, tem mais. Evidentemente, a população está crescendo, então você vai ter mais pessoas com diagnóstico de câncer em todas as faixas etárias. Você também vai ter mais vovozinha com câncer de mama, porque hoje a gente tem 210 milhões de pessoas nesse país, antigamente a gente tinha menos. Então, em todas as faixas etárias, a gente vai ter mais pacientes com câncer de mama, inclusive nas mocinhas. Outra pergunta. Quem fez esvaziamento axilar, tem alguma restrição para fazer aquela depilação a laser na axila? Olha, se o esvaziamento é um esvaziamento que está relativamente antigo, a cicatriz está boa, o paciente não está com inchaço, não é propenso a fazer aqueles quadros, e aí teve pergunta sobre linfedema. O que é o linfedema? É quando o braço fica inchado depois de uma cirurgia da axila. E aí as pessoas perguntam, por que isso acontece? A gente normalmente tem em todos os lugares uma circulação de vasos que são quase microscópicos, que a gente chama de linfáticos. E esses vasos linfáticos, quando o cirurgião precisa operar a axila, mesmo que ele seja super cuidadoso e tire só 1 ou 2 linfonodos, que a gente às vezes chama de sentinela, ele mexeu um pouquinho na axila. E tem mulheres que ainda têm muita doença na axila, o câncer de mama vai lá para a axila, aí tem lá 10, 12 linfonodos doentes, e o cirurgião tem que tirar um montão, e ele acaba seccionando para tirar lá o tumor alguns desses vasos linfáticos. Então, a drenagem linfática natural do braço, ela começa a ficar um pouco comprometida. Não é toda paciente que faz esvaziamento que tem braço inchado. No INCA mesmo, a gente tem um grupo de fisioterapia oncológica muito forte, e menos da metade das pacientes que tinham um esvaziamento muito grande tinham realmente braço inchado, e pode ser pouco inchado e pode ser muito inchado. Graças a Deus, hoje em dia, a gente não vê mais aqueles... Diminuiu bastante, né? Aqueles braços enormes que a gente até chama de elefantíase, um troço bizarro. Isso, felizmente, ainda existe, mas é felizmente bem mais raro. Mas a verdade é que, assim, se a pessoa fez uma cirurgia na axila, o braço não está inchado, está tudo bem, quer fazer depilação e, ok. Agora faça uma depilação com uma pessoa séria, porque até depilação hoje em dia virou... Todo mundo faz depilação a laser e às vezes queima lá a axila mais do que deve, não sabe manusear o aparelho, não sabe manusear a complicação, se tiver. Então, até isso precisa de um profissional habilitado. Deixa eu só dar um recado aqui. Tem gente que está fazendo várias perguntas e aí eu vou pedir, por favor, tem uma caixinha aqui que acho que vocês conseguem ver que tem um ponto de interrogação. Se restar mais alguma dúvida, coloca a pergunta de vocês nessa caixinha que depois eu vejo e quando eu conseguir um tempo eu marco uma outra live com o Dr. Gilberto, porque a gente compilou aqui durante a semana várias perguntas que eu deixei para fazer, então assim, eu vou dar prioridade para quem fez essas perguntas que estão aqui, tá? Não é desmerecendo quem está participando aqui, mas é para não mexer com a nossa organização aqui. Então vamos para a próxima pergunta. Teve uma paciente que me perguntou o que é o PET scan, que ela ficou assustada
por que que o médico tinha mandado ela fazer o PET scan, se era alguma coisa que era muito grave. Bom, Qual na é assim verdade, o PET é como se fosse uma tomografia, é uma sigla em inglês, então é tomografia com emissão de pósitrons. Então, no fundo, é uma tomografia e ele mistura o exame de medicina nuclear, que muitos pacientes conhecem, aquele exame dos ossos, que é cintilografia óssea. Na verdade, é um exame de medicina nuclear junto com uma tomografia. A grande diferença é um contraste que a pessoa toma na veia na hora do exame, uma hora antes de ir para a máquina. É um contraste radioativo, mas é muito seguro. E, na verdade, a gente chama de FDG. E essa substância que é injetada, alguns tumores, algumas células tumorais, algumas metástases, têm como se fosse uma espécie de concentrar aquela substância, e aquela substância acaba num aparelho aparecendo como se fosse uma luzinha. E isso, às vezes, ajuda o médico a entender se tem uma metástase ou não tem. Eu sei que no SUS isso é complicado, tem pouquíssimas máquinas de PET scan no Brasil da rede pública. Isso é mais fácil um pouco na medicina de convênio, mas a maioria das pacientes não precisa de PET scan. Por quê? Se eu tenho necessidade de fazer exames de pulmão e do abdômen para ver o fígado, dependendo da situação, uma boa ultrassonografia é suficiente para ver o fígado e o resto do abdômen. Raio-x de tórax, ok. Se for um tumor um pouco mais avançado, em geral os médicos tendem a pedir tomografia e a cintilografia óssea para poder ver o esqueletinho e ver se os ossos estão ok. Na maioria das vezes, esses exames são suficientes, seja para dizer que está tudo bem, seja para dizer que está acontecendo alguma coisa que não é muito legal, tem uma metástase acontecendo. Então, às vezes, tem situações onde esses exames não são muito conclusivos. E, às vezes, o PET pode desempatar esse jogo. Aparece lá umas imagens muito esquisitas na tomografia, você não consegue dizer com clareza o que está acontecendo, e aí eu vou lá, faço o pedido do PET scan, o paciente vai lá na clínica de imagem, o convênio, dependendo do convênio que ele tem, o relatório vai ser suficiente para autorizar. Mas, assim, PET scan não é exame para todo mundo. A maioria dos pacientes com câncer de mama não precisa, mesmo no consultório. Não é porque a paciente é bacana, é chique. Olha só, o exame custa R$ 4.000 e eu falei assim, olha, mas eu quero fazer. Eu falei assim, olha, não tem indicação médica. Você quer fazer? Doa R$ 4.000 para uma ONG, compra a cesta básica e vai dar para o pessoal que está passando fome por causa do coronavírus e não vai gastar R$ 4.000 num PET, porque às vezes a pessoa tem um câncer de mama de baixo risco, às vezes é um carcinoma in situ, às vezes é um tumor pequenininho, vai fazer PET, por quê? Ah, mas a minha amiga fez. A amiga às vezes tem outra doença, Cada caso é um caso. Outro tipo de câncer, e vamos combinar que pode ter feito errado, sem ter necessidade de fazer. Então, enfim, não é... É um exame bacana, a gente usa pouco. Em geral, a gente usa mais no consultório naqueles pacientes com doença mais avançada, porque é mais fácil, em vez do dente fazer tomografia disso, ressonância daquilo, cintilografia e mais não sei o quê, eu faço às vezes um exame que é o PET e resolve o meu problema, quando eu estou com uma doença mais avançada. Mas não é para fazer, não é para todo mundo fazer, não. Outra pergunta. Em que momento que é feito e para que serve? O que é o exame da imunohistoquímica? Tá, a imunohistoquímica é muito importante. A maioria das pessoas já aprendeu que o câncer de mama não é uma doença única. E a gente já costuma separar, e os próprios pacientes já se identificam, muitas delas. Ah, eu sou luminal A. A outra diz, não, eu sou luminal B. A outra diz assim, eu sou triplo negativo. E a outra diz, eu sou triplo positivo. A outra diz, eu sou HER2 positivo. Essa confusão toda vem da imunohistoquímica, porque não adianta você dizer que tem um carcinoma na biópsia, seja ele invasivo ou não. É quase, Vanessa, como você me dizer que tem um carro. Pode ser um carro sofisticadíssimo, pode ser um Fusquinha 69. Então, a gente começa a entender um pouco melhor várias coisas do câncer, que tipo de câncer é, não só pelo tamanho do câncer, não só se tem doença na axila ou se não tem, não só se tem doença em alguma outra parte do corpo, se tem alguma metástase, mas também o tipo daquele câncer de mama. E aí a imunohistoquímica normalmente tem pelo menos 3 informações que são fundamentais. Às vezes tem uma quarta, que eu vou comentar depois. Os 2 principais são os que a gente chama de receptores hormonais. Se a gente fala de tamoxifeno, fala de anastrozol, e aí só um parêntese,
tamoxifeno a mulher jovem pode tomar, muitas não menstruam, outras vão menstruar, e tudo bem. Tamoxifeno não é pílula, então mulher que é jovem, que tem vida sexual ativa, tem que ter proteção, porque tamoxifeno e gravidez não combinam, isso pode ser perigoso. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na minha carreira e é extremamente estressante a paciente jovem que está tomando tamoxifeno engravida, porque a gente vai descobrir que ela está grávida com 5, 6 semanas e ela está 6 semanas tomando tamoxifeno, que não é um remédio legal para o feto no início da gestação. As mulheres já que estão em menopausa, aí tem anastrozol e aqueles outros remédios. E vai ter mulher que não toma comprimido. E aí o paciente, o doutor esqueceu de prescrever o comprimido. Olha só, tem paciente que o receptor hormonal, estrogênio e progesterona, que são os dois hormônios femininos, são negativos. Testou lá no câncer, as células não são sensíveis ao estrogênio, não são sensíveis ao hormônio. Então, por que diabos ela vai tomar um anti-hormônio durante 5 anos, 10 anos, ou como o Joaquim falou, mais de 10 anos? Se ela tem um teste bem feito, receptor estrogênio negativo, receptor progesterona negativo, ela não precisa desses comprimidos anti-hormonais. Óbvio que a maioria, 70%, 80% das pacientes, dependendo da idade, elas têm receptor positivo para um desses hormônios, melhor ainda quando tem para os dois, porque do ponto de vista biológico, a gente sabe que é sempre mais legal quando o tumor é receptor hormonal positivo. Não que um tumor negativo não tenha tratamento, mas acaba sendo assim. Tomar o comprimido é complicado, tem efeito colateral? Mas é mais um tratamento, é mais uma proteção. E eu falei que tinha 3. Então, estrogênio, receptor hormonal de estrogênio, receptor de progesterona e o tal do HER2. O HER2 é uma proteína que se descobriu há mais de 20 anos. Algumas células do câncer de mama têm uma produção excessiva dessa proteína e essa célula doente tem um comportamento um pouco esquisito. Antigamente a gente achava que esse tumor era mais agressivo e a gente continua achando. A diferença é que o tratamento evoluiu muito nos últimos anos. A gente tem remédios mais específicos, não só a quimioterapia convencional, não só a cirurgia convencional, não só a radioterapia e não só os comprimidos. Então o HER2 precisa ser testado e aí tem várias possibilidades. O paciente que é triplo negativo, ele normalmente é HER2 negativo, estrogênio negativo, progesterona negativo. Sem querer, essa paciente perdeu 2 tratamentos. Ela perdeu os anti-hormônios de proteção e perdeu o trastuzumab e os outros tratamentos anti-HER2. Aí a gente, em geral, pega mais pesado na quimioterapia, aí, enfim, sobra o clássico, sobra a cirurgia, a quimio e a rádio. É claro que existem os luminais, que aí qualquer tumor que é sensível ao hormônio a gente chama de luminal. Pode ser luminal A, pode ser luminal B. E o que determina? Normalmente o luminal A é aquele tumor, às vezes, muito bobinho. Muito positivo para estrogênio, progesterona também lá em cima, HER2 negativo. E tem um índice de proliferação chamado KI67, que aparece em muitos laudos mesmo no SUS, varia de 1 a 100. É como se o patologista conseguisse dizer quantas células estão em processo de divisão. Tirou o fragmento da biópsia, congelou lá no formol, fez a parafina, olhou na lâmina e ele consegue medir lá a proliferação desse tumor. Obviamente tem alguns tumores que têm uma proliferação muito rápida. Normalmente os luminais A têm proliferação baixinha. Então, em geral, são tumores um pouco mais tranquilos. Os luminais B são tumores sensíveis ao hormônio, que normalmente têm uma proliferação mais alta, ou a progesterona não tem, é só estrogênio. O triplo negativo eu já expliquei, e tem um HER2, que pode ser um HER2 positivo puro, negativo para os hormônios, mas positivo para o HER2, ou que apareceu aqui nas perguntas, o triplo positivo. É positivo para as 3 coisas. Então, se tiver que operar, vai operar. Se tiver que fazer rádio, vai fazer rádio. Se tiver que fazer químio, vai fazer químio. Se tiver que tomar anti-hormônio, vai tomar porque é receptor positivo. E é HER2 positivo, vai tomar o anti-HER2 também, que não é químio, é um remédio diferente, que a gente chama de anticorpo monoclonal. Pode ser considerado uma imunoterapia, mas é isso que eu ia perguntar para o senhor. Não é uma imunoterapia como essas que a gente ouve falar por aí. E essas imunoterapias, é importante entender que assim, é uma nova fronteira do tratamento do câncer em muitas doenças com resultados muito impressionantes. Melanoma, câncer de pulmão e alguns outros tipos de câncer bem avançados com resultados muito bons com a imunoterapia. Em câncer de mama,
a gente não tem, esses tumores não são tão propensos a responder à imunoterapia. O triplo negativo talvez seja o grupo que seja mais propenso a responder à imunoterapia. A gente já tem no Brasil, os pacientes de convênio têm um tipo especial de tumor triplo negativo que tem uma proteína chamada PDL1. Se essas pacientes tiverem essa característica, elas podem, em casos selecionados, usar a imunoterapia. Mas isso é assim, é exceção da exceção. E a imunoterapia está meio que engatinhando ainda no câncer de mama, ela realmente está atrasada, e não porque as pesquisas estejam atrasadas, é porque é uma característica do câncer de mama não ser uma doença onde ativar o sistema imunológico faça muita diferença. Então, a imunoterapia, ela às vezes turbina o resultado da quimioterapia no câncer de pulmão, mas aquele tipo de câncer é diferente. O melanoma avançado, que durante muitos anos era uma doença horrível de tratar, que não tinha quase tratamento nenhum, mudou a história do melanoma de um monte de gente que estava condenada a morrer e com resultados impressionantes. Mas os cânceres não são iguais, então a gente não pode... não tem imunoterapia, então... Não, peraí, tem outros tratamentos, tá? Inclusive, quem fez essa pergunta da imunoterapia nem foi uma amiga que o problema dela é câncer de pele mesmo, nem é o de mama. Ela queria saber mesmo, né? Então vamos lá, que a gente tem. Deixa eu ver aqui, uns 10 minutos. 8, 10 minutos. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Muitas meninas, quando fazem quimioterapia, elas ficam com medo da fertilidade, né? Por causa da quimioterapia. E como é que isso acontece? As meninas que fazem quimioterapia, todas, tem exceção, elas conseguem engravidar depois? Entra naquela coisa do efeitos colaterais da quimioterapia. Pode reduzir a fertilidade? Pode. Mas pode não reduzir. Eu tenho um monte de mulheres que eu acompanho que fizeram quimioterapia mais jovens e elas engravidaram depois, tiveram filhos absolutamente saudáveis. É claro que, quando possível, a gente tem algumas estratégias para tentar proteger os ovários. E, de novo, aí a gente está discutindo SUS e privado. Quando eu tenho uma paciente muito jovem, com um padrão muito alto, e ela pode até se dar o luxo de ir no especialista em fertilidade, e ela quer congelar óvulos antes de fazer a quimioterapia, ela vai lá, congela os óvulos, induz lá a ovulação, congela lá 14, 15, 20 óvulos, guarda lá na clínica de fertilidade. Daqui a uns anos, se ela quiser engravidar e não conseguir espontaneamente, naturalmente, ela tem os óvulos guardados lá e pode fazer a fertilização. No mundo real, isso é quase Star Wars, porque é muito caro e mesmo eu que trabalho com uma clientela diferenciada, eu tenho muita dificuldade de conseguir colocar as pacientes em contato com um especialista em fertilidade. O custo do tratamento de congelar óvulos, induzir a ovulação, tem que ser rápido, porque às vezes o paciente precisa começar a tratar e custa caro. O que é caro? Caro, às vezes, 20 mil reais a paciente gasta em 2, 3 semanas para conseguir congelar os óvulos. Então, para a maior parte das pessoas, isso é fora da realidade. Então, e na rede pública não tem especialista em fertilidade. O que a gente faz em alguns casos? Às vezes a gente usa uma medicação durante a quimioterapia, pacientes muito jovens podem fazer, sabe aquele remédio que bloqueia os ovários, que algumas mulheres tomam, que a gente chama de Zoladex? Eu não devia falar o nome da marca, mas já falei. Enfim, ele bloqueia os ovários e faz com que a paciente não menstrue. Em alguns casos, a gente faz esse remédio durante a quimioterapia, meio que para deixar o ovário adormecido, né? A bela adormecida lá, o ovário não vai receber ação da quimioterapia, vai ter menos chance do ovário ficar lesado da quimioterapia. Então, aumenta a chance dessa paciente conseguir engravidar espontaneamente. Mas, de novo, eu já vi paciente que não fez Zoladex durante a quimio, não teve acesso à Fertileuta, a clínica de fertilidade, terminou a quimioterapia e conseguiu engravidar 1 ano depois, 2 anos depois. É claro que, se toma tamoxifeno, a gente tem que parar o tamoxifeno. Então, dependendo da idade, isso é um perrengue, porque às vezes a paciente é nova, mas é nova com 38, não engravidou até hoje, quer engravidar, ela tem que tomar tamoxifeno por pelo menos 5 anos, aí daqui a 5 anos ela está com 43, a chance dela engravidar espontaneamente com 43 mais anos difícil.
Nem a Ivete Sangalo, com 45, conseguiu espontaneamente, precisou da ajuda da ciência. Então, não tem milagre. Mulheres, a partir dos 35 anos, a fertilidade cai naturalmente. Diminui. E se nesse período entra uma quimioterapia na confusão, aí diminui a chance, óbvio. Mas não é para tirar a esperança das pessoas, porque eu já vi um monte de gente engravidar depois de quimioterapia, mesmo sem nenhum tipo de proteção dessas coisas sofisticadas que eu comentei. Ótimo. Ó, doutor, eu não vou me estender mais, porque já vão dar 7 horas. Para quem a gente não conseguiu responder todas as perguntas, eu vou pedir para mandar para o meu privado, que depois eu combino com o doutor Gilberto, para a gente fazer uma outra live, de repente, no mês que vem, tá? Mandem para o meu privado, porque quando a live acaba aqui, eu não consigo ter acesso às perguntas que foram feitas. E aí manda para mim que eu tento marcar uma live com o senhor, tá bom? Já estou te convidando de novo. Tá bom. Eu queria e outra coisa, fala da sua live de amanhã. Não, a live de amanhã ela vai acontecer. Tem uma empresa, na verdade existem pelo menos 2 tipos de touca gelada para diminuir a chance de cair cabelo durante a quimioterapia. A mais conhecida, que é aprovada nos Estados Unidos, tem 2 marcas aprovadas nos Estados Unidos. Uma delas é uma touca de origem inglesa de uma empresa chamada Paxman Orbis. E eles, apesar de ser uma empresa que vende o aparelho, eles têm assim, uma postura muito ética em relação a esse assunto, e a gente vai fazer uma live amanhã no site deles, lá no Facebook e no Instagram da Paxman Orbis, que é o fabricante da touca inglesa, e a minha esposa, que é dermatologista, também vai entrar para me ajudar aí, porque é o que eu brinco com as pacientes, eu sei estragar e não sei consertar. Eu estrago cabelo, estrago unha, estrago pele, estrago um monte de coisa e não conserto nada. Então, teoricamente, ela pode ajudar, às vezes, já aquela paciente que não perdeu muito cabelo com a químio, mas quer acelerar a recuperação, ou, infelizmente, perdeu o cabelo com a químio, mas vai precisar de ajuda dermatológica, a Adriana pode contribuir bastante. Eu não sei se a gente tem tempo de eu passar aqui o olho rápido e ver se tem alguma pergunta muito dramática. Eu acho que a gente tem mais 1 minuto e meio, no máximo. Eita, peraí, então deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa bacana para encerrar aqui. Enquanto você acha aí, eu vi que meu médico entrou, queria agradecer o doutor Alessandro Grossi, já que vou agradecendo a todo mundo que entrou. Isso. Manda para mim as mensagens no privado, as perguntas. Tem é claro que assim, tem muitas perguntas sobre efeitos colaterais do tamoxifeno, isso é muito individual, e muita gente que tolera super bem, não é à toa que consegue tomar 5 anos, 10 anos. Às vezes tem algumas coisinhas para fazer para tentar melhorar os efeitos colaterais, e quando não tem jeito a gente tem que avaliar a troca. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que assim, é uma doença que tem tratamento, é um tratamento que está difícil muitas vezes porque as pessoas estão na rede pública. A gente tem que brigar para que as coisas aconteçam, para não atrasar o tratamento. Nem tudo é Covid, então assim, não pode parar a quimioterapia, não pode parar tudo, não pode parar a radioterapia, não pode parar a cirurgia. Algumas cirurgias podem ser adiadas? Sim. Uma plástica que está na fila, tá bom, pode deixar passar a pandemia, é triste, mas reconstrói depois que se estiver mais tranquilo. Mas às vezes é uma cirurgia séria que não pode ser adiada. Então, assim, a gente também tem que pressionar como cidadão e lembrar que tem eleição mais lá na frente, depois na outra, porque assim, agora tá todo mundo falando da área de saúde, nego tá roubando aí pra caramba, mas assim, tá todo mundo falando que a saúde é importante. Então lembrem-se disso, porque na hora do vamos ver, os caras aparecem prometendo mundos e fundos e depois não querem cuidar das pessoas. Dizem que vão cuidar das pessoas, mas não cuidam. E quem está na rede pública sabe exatamente o que eu estou falando. Mas a gente tem que gritar, a gente tem que brigar. Se tiver que ir para a televisão, brigar, a gente briga. Se tiver que ir para o rádio, a gente briga. Porque tem coisas que só saem no grito. E a sociedade precisa ter voz. Então, nessas horas... Menos de um minuto, doutor. Tá, então eu queria agradecer a participação. Desejar eu que queria agradecer. A todos. Tá, adorei, Vazenta. Muito Desculpa obrigada, se eu falei mais viu? do que devia. Imagina, mas, imagina, foi ótimo. Quem me conhece sabe que não tem jeito. Eu falo mais do que Vou devia. convidar o senhor para uma próxima, tá bom? Tá bom, pode contar comigo. Beijo, tá bom? Beijo grande para todos. Bom cinema. Opa, estão esperando já. A pipoca já tá estou sentindo o cheiro da pipoca. Tchau. Tchau.